E agora a gente vem aqui para a nossa sala, porque a gente vai conversar sobre um assunto, no mínimo, curioso para muita gente, porque muitas pessoas não imaginam que as tecnologias, os estudos, as pesquisas podem mostrar coisas que essa caixinha mágica aqui faz e que a gente nem imagina. Portanto, lhe dou as boas-vindas, doutora Emily Pires, CEO e fundadora da BrainStar. Olha, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. É tão importante falar de um tema tão relevante que até muito tempo foi muito negligenciado, né, Rita? Vou falar de cérebro. Ah, não sou doido, né? Achava que tinha até um estigma. Verdade. Não é verdade? Até então, nossa, imagina, não tem problema nenhum. E a questão, a gente não está falando de problema. A gente está falando de cuidar de um órgão para que nós não tenhamos problemas. E saber como a ciência, a pesquisa e a tecnologia estão aí na vanguarda de conhecimento para dividir seus conhecimentos para que todos nós possamos acessar esse tipo de tecnologia. Porque todo mundo pensa que é caro. A BrainStar veio com a proposta de democratizar o uso e o acesso à ciência de qualidade. Ou seja, tornar mais acessível para todos. Para todos. E aí é bom que você conheça a doutora Emily, porque a doutora Emily, eu a apresentei como CEO da BrainStar, é um testemunho da dedicação, da paixão pela neurociência. Sim. Desde os primeiros passos nos estudos, isso bem lá atrás, na fisioterapia ainda, até as especializações em fisiologia e neurociência, você trilhou um caminho notável em renomadas instituições nacionais e internacionais, como o USP, o Hospital Sara Kubitschek, Universidade Complutense. Complutense. Uhum. Depois que eu vi que é de Madrid. E Duke. A Duke University é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A sua formação também inclui passagem pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, o Albert Einstein, que nós já conhecemos bastante, e onde aprofundou seus conhecimentos em neurociência. E aí a gente volta à sua dedicação, aplicação prática da neurociência, culminou na fundação da BrainStar. Exato. Quer dizer, todo o seu trabalho de pesquisa hoje é comandado por você, com mais a sua equipe. Vocês têm ajudado pessoas. Exatamente. Eu entrei na faculdade muito jovem, então eu entrei com os 17 anos na fisioterapia e fui trilhando essa caminhada, né? Depois fui fazer Medical Neuroscience, enfim, fui estudando o cérebro como um todo. É muito importante relatar, né, Rita, que a BrainStar ela é formada por uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos médicos, neurologistas, nós temos cientistas, nós temos engenheiros biomédicos, psicólogos. Então, é toda uma equipe voltada para o melhor do cérebro. Então, nós treinamos, nós primeiro mapeamos o cérebro e depois também oferecemos um treinamento para aquela patologia ou para uma performance também. Então, o paciente não chega só com a doença em si. Eu vou ser tratado depois de um AVC, ou estou no processo de Alzheimer, de demência. Também você pode ser tratado, você pode ser beneficiado com isso, mas, sobretudo, também você pode trabalhar suas performances cerebrais. Então, eu estou estudando para um concurso, estou estudando para um vestibular, eu estou querendo uma ascensão na carreira, estou querendo formar, né? Porque adulto a gente trabalha e também estuda, aí não estou rendendo. Será que eu consigo terminar um MBA ou terminar alguma pós ou fazer um curso às vezes à noite? Então você consegue utilizar do teu cérebro muito mais do que você imagina, com muita pesquisa. Com muita pesquisa. E aí nós é que nos beneficiamos, porque as pesquisas transformam-se em fatos. Já sai do laboratório e vem para pertinho de nós. E aí você vai entender, e nós vamos demonstrar aqui também, esse aparelho que está aqui e mais um tanto de outras coisas que podem beneficiar você. E na hora, antes de começar o programa, conversando com a doutora Emily, ela disse assim, muitas mulheres acham assim, não, eu estou ficando esquecida, é problema da menopausa. Ou muita gente fala assim, eu tive Covid, depois da Covid não estou lembrando mais nada, esqueço as coisas à toa. Você se vê nesse quadro?
Agora eu vou devolver a pergunta antes mesmo de nós começarmos. Sim. O que vocês passaram. Pode ser real essa coisa da memória ficar mais, entre aspas, fraca por conta desses dois casos? Sim, a gente tem duas situações aí. Realmente a menopausa interfere um pouco na memória, na concentração, dá aqueles brancos, né? A mulher fica, nossa, onde eu coloquei minha chave, o que eu fiz, e fica achando que é só por conta dos hormônios. Tem uma parcela que sim, isso acontece, seus hormônios começam a cair e o hormônio, sobretudo o estradiol, né? Porque a gente sempre pensa vou falar uns nomes aqui compridos, mas assim, é um nome que a gente dá para o hormônio. Quando ele começa a cair, ele é como se fosse uma gasolina aditivada que a mulher teve até ela chegar na menopausa. Ela usava uma gasolina aditivada. Aí quando ela entra na menopausa, que esse hormônio começa a descer, é como se ela usasse uma gasolina de um posto não muito confiável. Então, assim... Vai dar umas falhadas. Vai funcionar? Vai funcionar, mas vai dar umas falhadas. Então, a menopausa tem sim sua contribuição, mas todos nós passamos pela pandemia. Estamos passando a Covid-19, ainda está aí. E a Covid, ela teve um impacto muito importante no cérebro. Então, muitas pessoas têm esse relato. Olha, depois da Covid eu fiquei um pouco esquecida, a minha concentração piorou muito. Esquecido também, porque os homens também. Os homens também, exato. Estão nessa panela, né? Exato. Então não é só menopausa. Não é só menopausa. A gente percebe que também essa pandemia contribuiu para essa dificuldade. Então isso é real e isso acontece de fato. Só que, graças a Deus, a pesquisa está aí para nos ajudar, que é o quê? A tecnologia. E essa tecnologia, Rita, todo mundo pensa que a Brainstar inventou a roda. Não, ela já está há muito tempo, desde os anos 50. Os homens, quando foram à Lua, eles treinavam já com o neurofeedback o cérebro. Então, é uma técnica utilizada há muito tempo, só que era muito caro e as pessoas não conseguiam ter acesso. Então, nós trouxemos para o Brasil para divulgar e dividir isso com mais pessoas. Esse foi um dos nossos propósitos, eu e meu CEO também, que nós montamos a Brainstar um pouco mais velhos, eu já estou com quase 50 anos. Então, assim, essa proposta foi de democratizar, entregar para a população um acesso à ciência, à pesquisa de ponta e que nós possamos nos ajudar enquanto comunidade. Agora, é interessante também que você entenda que o neurofeedback Sim. é esse equipamento que treina o cérebro. E que está ajudando muitas pessoas. Sim, sim. Agora, explica para nós o que é o neurofeedback. Bom, o neurofeedback é um dispositivo que nós utilizamos a leitura das ondas cerebrais para que nós possamos ver. Eu até trouxe aqui um desenho do cérebro para a gente conseguir identificar com mais clareza. Olha, pode mostrar ali, olha, ele vai... Nessa câmera 3? Isso, ele vai... você que vai pegar, Gui? Tanto faz. Deu tudo bem? Vocês que decidem. Ó, vou melhorar aqui, ó, a luz. Aí, ó, tá vendo? Melhorei aqui. Esse aqui é o nosso cérebro, pessoal, olha que lindo que ele é. Muito negligenciado, mas é ele que manda em tudo, até no coração. Todo mundo acha que é só o coração, mas não é o cérebro que manda no coração. Então, a gente tem aqui ó, essa região frontal do cérebro, que é responsável pelo nosso planejamento, decisão, organização. Aqui nessa área amarela, aqui atrás a gente tem uma área chamada hipocampo, até vou mostrar aqui para vocês. Quer ver que parece dois cavalinhos marinhos aqui, ó, tá vendo, ó? A gente olha aqui, esse verdinho, não sei se está dando para ver no vídeo direito, vou aumentar aqui, ó. Essa parte verdinha que a gente tem dos dois lados do cérebro, ó, tanto aqui, deixa eu parar, aqui, ó, tanto desse lado quanto desse lado, aqui é o nosso hipocampo, é responsável por armazenar a nossa memória. Uau, tão pequenininho assim para guardar tudo que a gente tem na cabeça? Pois é, você vê que lindo. Esse daqui é o nosso cérebro, então ele tem várias partes. Então, o que nós da Brainstar nós fazemos? Primeiro ponto, nós mapeamos o cérebro, então a gente vai dividir o cérebro em partes para avaliar como é que está o funcionamento de cada área. É a mesma coisa quando você está com um problema de estômago, você vai entender, você vai fazer um exame para entender o que eu estou no meu estômago. É uma H. pylori? Eu estou com uma gastrite, com uma hérnia? A gente precisa entender. A mesma coisa, nós vamos fazer um mapeamento cerebral,
com um exame chamado eletroencefalograma, mapeamos. Então, eu identifiquei que por conta, vamos colocar aqui um caso hipotético, por conta da Covid, ficou lentificado, a gente percebeu que lá na região frontal, no hipocampo, ficaram prejudicados. Por isso que eu estou esquecendo de tudo, não estou conseguindo me concentrar em nada. Aí, visto isso, nós vamos fazer o quê? Um plano de treinamento, que nem na academia. Olha, meu braço está fraquinho, eu vou treinar aqui meu braço. A gente fazer um plano de treinamento para essa região frontal, para que ela possa ter mais atividade elétrica, mais atividade neural, para que ela volte a funcionar como antigamente. Porque esse negócio de eu vou envelhecer e vou ficar esquecido de tudo, vou ter doença senílica, isso é balela, a ciência já derrubou. Tem como a gente treinar e ter uma longevidade saudável e feliz. Até quando Deus permitir a gente viver. E é isso que a gente quer e quer continuar falando sobre isso com a doutora Emily depois do intervalo. Um copo d'água e a gente volta já. De volta com o programa Mulher.com. E como eu sempre digo para vocês, intervalo é só intervalo para vocês, porque aqui é uma riqueza. Eu fiquei conversando com a doutora Emily, aprendi mais um monte de coisas que em tempo oportuno a gente pode até dividir com vocês. Mas agora, o que nós vamos dividir é o neurofeedback, que é esse aparelho que está aqui e que tem ajudado muitas pessoas. Inclusive pessoas que já estavam com patologia avançada. Patologia, né, demência já em estágio de avançado, que simplesmente regrediu. Exatamente, porque a gente tem duas situações, né, Rita, que nem nós estávamos falando aqui no intervalo. Se a pessoa começa a desenvolver uma demência, ela tem o curso natural da doença se nada fizer. Se ela não fizer nada, ela vai ter essa consequência. Agora, se a gente começar a treinar o cérebro, aquilo pode reverter. E nós temos vários casos de experiência, a ciência já tem vários casos para demonstrar essa eficácia. Então, por que não utilizá-la? Por que não? Né? Vamos ver aí o que eu falo. Meus pacientes que acabam chegando e falam, não, vamos ver seu neto crescer, vamos ter bisneto, vamos acompanhar a vida. Isso é importante, porque a doença é muito triste, seja ela qual for. Um AVC, mesmo no AVC, a gente tem uma área que houve um dano, né? Ou isquêmico ou hemorrágico. Se você começa a neuromodular áreas vizinhas, a gente começa a ter atividades, a gente começa a ajudar a fisioterapia, a fono, ao quê? A recrutar outras áreas e ter uma reabilitação mais promissora, uma reabilitação melhorada. A gente não ganha só aqueles 10%, a gente pode ganhar 15%, a gente pode ganhar 20%. Então, é sempre bom para o paciente e para a família. E qualquer ganho é fantástico. Exato. Só da pessoa se ver fazendo algo que antes ela estava impossibilitada por conta de uma doença, então imagine a alegria dessa pessoa. Imagine a alegria dessa pessoa. Poder realizar, que é o desejo de todos nós, realizar sem a ajuda das pessoas, com essa própria máquina maravilhosa aqui que é o nosso cérebro. E isso é maravilhoso porque a gente está democratizando. Então, todos os pesquisadores que trabalham nessa área, gente, a gente quer o melhor. Só que a gente não quer deixar isso elitizado. Não pode só pequenos nichos usufruírem dessa tecnologia. A gente precisa abranger o maior número de pessoas. Eu gostei quando você usou a palavra democratizar, ou seja, todos têm o direito a esse acesso, ou seja, numa condição que as pessoas consigam cuidar do seu cérebro, cuidar da sua saúde. Agora eu estou curiosíssima com esse aparelho. Bom, ele é bonitinho, mas vamos experimentar. Vamos ver a função dele. Bom, o neurofeedback, a gente treina as áreas específicas. Então a gente faz um mapeamento e eu vou treinar áreas específicas do teu cérebro. Eu não fiz nenhum exame em você, então se não acontecer tudo bem, a gente está aqui testando. Esse jogo, né, esse treinamento aqui que a gente vai fazer agora, ele é um dos recursos de neurotecnologia que a gente pode usar para ajudar o cérebro. Esse aqui especificamente, a gente trabalha o quê? Para concentração, para foco, então ajuda estudantes, ajuda
A dona de casa, que tá lá voada, esquece, nossa, cadê o controle da televisão? Ficou, às vezes tá na menopausa. Você vai achar que tá na geladeira. Tá na geladeira. Então, a gente ajuda foco, concentração. Quando a gente está cuidando de um parente em casa e que você agora aumentou toda a sua demanda, você tem que cuidar da casa, do parente, dos remédios do parente. Tudo muda na rotina e, às vezes, o seu cérebro fica Bugado. Ele fica bugado, ele fica voado. Então, o que nós podemos fazer? Esse aqui é um dos recursos que nós utilizamos para treinar o cérebro também. Neurofeedback é um, esse daqui também é outro. Depois eu vou dar algumas dicas na vida prática também. Então, especificamente, o que esse aparelho faz? Ele tem um sensor aqui, tá? Esse sensor aqui, ele vai pegar o quê? Coletar as ondas cerebrais dessa região do cérebro, que é a parte frontal. Então, é responsável pelo foco, pelo planejamento, pela nossa decisão. Então, eu vou captar essas ondas e aí você vai levantar essa bolinha com a força do pensamento. Olha que responsabilidade, Rita. Eu? Vamos lá, vamos. Nós vamos tentar. Quando ela falou que isso ia acontecer, eu achei que era brincadeira dela. Não, e assim, é um programa ao vivo, né? Ai, então, vamos lá. Nem testamos antes. Gente, pior que tudo isso que ela falou é verdade. A gente não testou, hein? É ao E se vivo, eu não ao conseguir? vivo. Meu Não Deus. tem problema. A gente tá aqui testando. Vamos lá, com licença. Você tá linda, tá? Uhum. Tá bonita, tá só com uma bandagem na cabeça. Tá bom? Deixa eu ligar aqui, com licença, por favor. Muito bem. Agora, vamos ligar aqui, deixa eu só... Eita. Select game. Freestyle. Bom, agora qual que vai ser seu objetivo? Você vai ter que concentrar nessa bolinha, ó, e levantar a bola. Você vai ligar o aparelho, na verdade. Então, concentra. Aí, ó, olha isso, ó. Tá vendo? Ó, eu não toquei a mão. Ela está levantando essa bolinha. Aí que ela dispersa, ela distrai. Você viu que ela perdeu, a bolinha abaixou? Você viu que interessante? Nossa, eu não imaginei isso. Você viu? Ó, concentra de novo, Vamos. Rita. Foco aqui, na sua missão. Ó, ela vai levantar. Não tô tocando em nada, hein? Vocês perceberam? Você viu que quando ela distraiu, a bolinha caiu, né? Aí depois, o que eu faço? A gente vai fazer uma volta aqui completa com a bolinha. Depois eu coloco obstáculos, né? Eu não sabia que você já ia aceitar, senão eu ia já colocar os obstáculos aqui, Rita. Mas sabe por que é muito comum? Sobretudo, ó, se concentrou, prestou atenção em mim, ela já perdeu a bolinha. Jornalista vai muito bem. Por quê? Jornalista, ele tem... Olha você prestando atenção em mim, ó. Olha aqui, ó, você ligou a bolinha sozinha. Na hora que eu comecei a falar alguma coisa que ia te dar alguma atenção, você começou a prestar atenção em mim. A minha atenção que faz o equipamento funcionar. Exatamente. Quando a gente testa isso em criança, por exemplo, a criança está aqui treinando, quando ela está fazendo uma equação de matemática, ela começa a sair do ritmo, a bolinha desce. A gente fala, olha, vamos prestar atenção aqui. Ó, tá vendo? Ó, agora você prestou atenção. Se você começar a se distrair... Cada vez que eu me distraio, ela desce. Ela desce. Ó. Olha isso. Ó. Só vai... Então, isso forma o quê? Ó, eu tô falando, você tá prestando atenção no que eu tô dizendo. Eu tô prestando atenção no que você tá falando. Aí a gente treina com a pessoa lendo. Porque tem gente que se perde quando tá lendo. Ai, perdi o fio da meada. A gente treina a pessoa a ler e vê aonde, que ponto que ela para de perder a concentração. Mas aí... Tá bom. Muito bem. Muito bem, parabéns. Mas aí, vou parar aqui, tá, meu bem? Senão, porque eu vou ser concentrada. Por que a jornalista, às vezes, dá muito bem? Porque o jornalista, sobretudo que faz ao vivo... Ih, pessoal, barulhinho, agora já passou. Quando o jornalista, ele faz um programa ao vivo, você tem um ponto, você tem que prestar atenção nas câmeras, você tem que estar prestando atenção no estúdio. Então, nos bastidores. Nos bastidores. Então, geralmente, jornalista, já tem de vários jornalistas também, geralmente tem uma facilidade aqui. Porque ele tem que assoviar a chupacana, né? Sabe aquela coisa assim? Ele tem que rezar. Eu sei. Não é? Então, foi muito bem. Mas
tem gente que é muito comum não conseguir. Depois até que se conseguir. fazer um teste, você pode ver. É muito comum as pessoas demorarem um pouquinho para conseguir. Alguém quer fazer o teste da equipe? Não? Tem um... Não? A gente tem um outro treinamento também, que é fazer um cachorrinho andar. Só com a força do pensamento. Enquanto a pessoa não estiver focada, ela não faz o cachorrinho andar também. Que interessante, eu gostei disso. Agora, isso vai trabalhar o foco, como Isso. você falou, e a concentração. Exato. Isso também, esse mesmo aparelho, o neurofeedback, ele também ajuda no Outras tratamento de doenças e outras questões Exato. relacionadas ao cérebro. Esse daqui é o que a gente conseguiu trazer. Esse é para trabalhar mais foco. Porque ele é visível também, E é né? prático. Uhum. Os outros a gente tem que ver onda cerebral, é um pouco mais... para mostrar na TV fica um pouco mais limitado. Entendi. Mas, por exemplo, quando a gente está treinando isso, a pessoa está lendo, ela se perde, a gente treina ela a não perder. Então a gente deixa outros barulhos externos para que ela não perder a concentração. Que nem se você estivesse treinando, quando você perder, eu falo, não, foca, olha lá. E a gente vai fazer vários barulhos externos para te tirar daquela concentração. Então, pessoa que quer palestrar, ela quer dar aula, e ela fala, olha, se a pessoa estiver fazendo alguma coisa, eu já me distraio. Então, quando a gente começa a treinar as áreas do cérebro, mas de uma maneira mecânica, né? Não só linguístico, olha, foca em você, o poder do agora e tal. Isso é lindo, mas é linguístico. Mas não é prático. Não é Não mecânico. É funcional. Então aqui a gente consegue treinar de fato e você viu. Eu vi que eu perdi a concentração. prática. Mas quando eu olhei para você, eu nem estava olhando para a bolinha, mas eu estava olhando para você. Meu cérebro Exato. começou a se concentrar, a bolinha automaticamente levantou. Você sabe que na China, não concordo, tá, pessoal? Já levanta minha bandeira aqui, ó, de paz. Na China, eles colocam uma bandagem, que nem essa que eu coloquei em você, só que com sensor nas escolas, para a professora ver aquele aluno. Sabe quando viajar na maionese? Quando ele está pensando em outras coisas, a professora tem a noção, fala, ó, aquele ali já perdeu o foco. Aí ela fala, Xang, né? Ou Joãozinho, aqui, presta atenção, para que esteja todo mundo atento na aula. Eles já utilizam isso para um recurso para que todos na sala tenham um aproveitamento maior. Olha, o que nós estamos mostrando para vocês aqui agora é um trabalho científico. E você viu, foi muito interessante, porque quando ela disse assim, não, então a gente vai colocar em você, para você, e eu falei, é brincadeira, né? Só para poder assustar, que nada, eu tô aqui e fiquei muito feliz de ter feito, porque eu não imaginava que a minha concentração, tanto aqui, olhando para a bolinha, quanto olhando para a doutora, pudesse mostrar que eu estava prestando atenção. De fato, prestando atenção. Prestando atenção. Levantou a bolinha com a força do pensamento, olha só. Isso é tecnologia e pesquisa de ponta, é de primeira linha. E a gente está trazendo a Agora, Campinas. é importante, posso tirar, doutora? Pode te ajudar. Aqui. Tem o da orelha Tem também. a orelhinha. Aqui, vou pôr isso aqui para trás. Para quem é indicado? Você falou estudantes, enfim, pessoas que estão aí graduando profissionalmente, precisam de muito foco, muita concentração, porque continuam os estudos, mas não param o trabalho, têm as suas obrigações de família, enfim. Para esse público é muito importante. Mas lembrando que para ajudar em algumas doenças, também no cérebro, isso é importante, principalmente as demências. Exatamente. Demência, AVC, menopausa, para ajudar o fogacho da menopausa. Olha, não é surpreendente? Fogacho da menopausa, porque hoje a gente trabalha em área sensório-motora, onde esses calorões são liberados mais intensamente. Então, a gente treina o cérebro para que ele se adapte melhor e não tenha todo aquele calor exacerbado. Que é geralmente da cintura para cima, que é o que as mulheres mais reclamam. Exatamente, mas é neurológico, não é só hormonal. Então, a gente trabalha muito em parceria com os ginecologistas para que eles não precisem extrapolar o uso de medicamento, de hormônio. Também cardíacos. Então, o paciente que teve uma arritmia, teve um infarto, aí ele tem que tomar, às vezes, muito medicamento, a gente chama de beta-bloqueador, para que ele não tenha aquele disparo do coração. Só que, quando a pessoa passa por uma alteração cardíaca, ela fica emocionalmente mais
instável, mais abalada. Então, qualquer coisinha ela já se assusta, ou uma notícia, ela já muda o padrão. Quando eu faço parceria, né, a neurociência, a neurologia faz parceria com a cardiologia, a gente trabalha em união. Então, não precisa utilizar tanto medicamento para a questão do coração. Se a gente cuida do cérebro, o coração vai estar mais tranquilo. Tem também você fazer parceria com a oftalmologia. Eu tive esses dias um paciente muito jovem, ele estava com 38 anos, uma ascensão de carreira e por conta do estresse, muito fuso horário, ele teve um probleminha na mácula, na retina. E a oftalmologia falou, olha, é um estresse muito grande, isso aí vai descolar e ele poderia até ficar cego. Depois eu tenho até eu posso te mostrar o exame antes e depois. E aí eu disse, vamos treinar esse cérebro, vamos trabalhar esse nervo óptico para melhorar essa questão. Ele voltou e ficou muito bem. Então, a gente trabalha em parceria com a oftalmologia, com a cardiologia, com a ginecologia. E com certeza outras especialidades médicas vão poder se beneficiar ao longo de todo esse trabalho de vocês. Doenças neuropáticas, como ortopedia, tem paciente que teve alguma lesão, problema na coluna e fica com aquela dor constante. A dor constante ela é muito estressante para o cérebro. Então, a gente consegue trabalhar o cérebro para ele se adaptar, remodelar e sentir um benefício, porque é incômodo, né? Concorda que 2 blocos foram pouquíssimos para a gente falar tudo o que a gente precisava falar? Mas eu quero agradecer. Eu que agradeço. Doutora Emily, obrigada por estar aqui conosco, por vir ao Mulher.com, trazer esperança, trazer essa possibilidade para tantas pessoas. Sim, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Campinas, Valinhos, toda essa região. Eu estou aqui nessa região agora, então, assim, é muito gratificante poder ajudar o maior número de pessoas. Muito obrigada. Eu que Obrigada agradeço. mesmo.